Com certeza você já viu uma aula que aqueles slides eram todos iguais, ou que a pessoa falava no mesmo tom e vai te dando um sono ao longo da aula. E aí você não vê a hora daquela aula terminar. Por outro lado, você já deve ter assistido uma aula que você fala: meu Deus, eu queria falar assim. E aí você sai abastecida, com a cabeça fervilhando e cheio de novas ideias. Pois é. E aí você pensa: ah, mas acho que isso não é para mim. Eu não sou muito boa em falar em público. Essa pessoa tem esse dom. Pois é. Então, como a gente treina para praticar melhor um esporte, para dançar, para escrever melhor, a gente também pode melhorar a nossa oratória. E eu estava determinada a também melhorar. Estava não, e ainda estou determinada a melhorar a minha oratória. Então, para isso, eu comprei esse livro aqui. Ops. Esse livro aqui. Nossa. Este livro aqui, que se chama Como Falar em Público e Encantar Pessoas. Acho que para vocês vai aparecer aí espelhado. E eu confesso para vocês que eu tenho as minhas ressalvas com esse livro, porque o que me incomoda bastante é como eles falam sobre o uso da oratória. Eles pensam na oratória como uma forma de persuadir as pessoas. E eu vejo a oratória como uma responsabilidade. Se eu vou falar em público para outras pessoas, eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu vou falar. E principalmente, por exemplo, na nossa área, sobre pesquisa, fisioterapia, eu vou falar para os outros para prometer milagres, e ficar vendendo pseudociência e colocar a vida das outras pessoas em risco, ou eu vou falar de forma responsável. Às vezes a gente precisa tomar cuidado de querer ficar falando só o que as pessoas querem ouvir, mas a gente também tem que ter responsabilidade. Então, ao longo do livro, eu vou mostrar algumas coisinhas que eu não gosto muito. No entanto, de forma geral, acho que o autor dá várias dicas técnicas que eu acho que são bem interessantes. Então, como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, então a gente vai olhar o copo cheio desse livro. Logo no início, o autor dá uma dica muito interessante, que isso vale tanto para a palestra, quanto também vale para a escrita. Ele fala para você começar com uma frase de abertura, é uma frase de impacto. Quando vocês forem escrever um artigo científico, essa dica também vale, porque é uma forma de instigar quem está ali te assistindo ou está lendo o seu artigo a falar: que interessante, eu vou querer saber mais sobre isso. Se eu chegar e falar para você, e você é uma pessoa que quer saber muito sobre distrofia muscular de Duchenne, e se eu começo a minha palestra falando que nos últimos anos a expectativa de vida de pessoas com distrofia muscular de Duchenne melhorou consideravelmente. Acredito que quando você estava na faculdade, você aprendeu que era por volta dos 21 anos. Hoje em dia, nós temos pacientes com mais de 40 anos. Você vai falar: sério? Quero saber. O que aconteceu? Ou seja, esse tema é do seu interesse e você vai querer saber por que isso aconteceu. Então, a dica é começar com essa frase de impacto. Isso vale também para uma apresentação de TCC, de mestrado, de doutorado, e quando vocês tiverem a oportunidade de dar uma palestra. Isso é um grande desafio e provavelmente a gente não vai fazer uma boa frase de impacto logo de primeira, mas eu preciso treinar para que isso aconteça. Algumas dicas que ele dá, então pode ser uma história que aconteceu com você ou com outras pessoas, obviamente tomar cuidado de ficar identificando as pessoas, a gente tem que preservar a imagem das pessoas. Pode ser um fato curioso, pode ser, enfim, algum dado para chamar muito atenção. O que ele diz no livro é: evite começar como normalmente a gente vê artigo científico. Existem 10 mil pessoas para cada 100 mil nascidos vivos com a tal doença. No Brasil, papapá. Percebe que todo mundo começa assim? Isso não é uma regra, vocês podem ser
criativas e criativos para começar de outra forma. Ah, Ana, como eu vou saber? Não sei, depende do seu trabalho. Então você precisa exercitar isso, a mente, para pensar como começar com essa frase de impacto. E, obviamente, essa frase de impacto não pode ser uma mentira, né, gente? Tem que ser uma verdade. Depois disso, dessa frase de impacto, é importante você trazer um resumo com evidências que vão confirmar a abertura da sua palestra. Então, quando eu dei o exemplo do aumento da expectativa das pessoas com distrofias musculares de Duchenne, então um exemplo isso tem acontecido principalmente por conta dos cuidados multidisciplinares. O uso de cardioproteção, que os médicos vão fazer essa recomendação para os pacientes, o uso dos corticoides e também os cuidados com a fisioterapia respiratória, higiene brônquica e tal, e também o suporte ventilatório. Então, são essas 3 coisas que eu vou precisar, logo de cara, apresentar. E depois, ao longo da minha aula, eu vou ter que se aprofundar em relação a isso, trazer artigos, enfim, isso ao longo da minha aula, tá? E a última coisa que ele diz quando você vai fechar essa sua aula, você pode terminar com incentivo, uma esperança. Como eu dei o exemplo da distrofia muscular de Duchenne, a gente poderia finalizar a palestra falando, por exemplo, que os esforços dessa equipe multidisciplinar têm mudado a expectativa de vida das pessoas com distrofia muscular de Duchenne, e nós esperamos que as terapias gênicas e as outras medicações que estão ainda aí em investigação também consigam impactar de forma positiva na vida dessas pessoas. E aí, por exemplo, é uma forma, tá? Talvez essa que eu dei o exemplo não é a melhor, mas é uma ideia só para vocês entenderem esse contexto. Outra coisa que ele dá algumas dicas para o começo da sua palestra. Cuidado com você ficar falando demais sobre você. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou o máximo. E ele diz muito isso ao longo de todo o livro, que as pessoas normalmente não estão muito não estão muito afim de ficar ouvindo sobre o quanto o outro é incrível e maravilhoso. As pessoas querem muito mais pensar sobre elas. Então, traga durante a palestra a reflexão para o outro, a questionamento para o outro. Ele diz o seguinte: o objetivo da conversa não é falar sobre si mesmo, mas a respeito do assunto em pauta. Então, toma muito cuidado com quem fica. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E, nossa, não é um saco assistir gente que fica o tempo inteiro se enaltecendo e falando o quanto ela é incrível e maravilhosa? Agora, o que é importante é aprofundar o assunto que vai ser discutido. E aí ele diz uma coisa que, nesse caso, eu gosto muito dessa frase. Ele diz: existe um provérbio que diz que pessoas pequenas falam sobre coisas, pessoas medianas falam sobre pessoas, pessoas brilhantes falam sobre ideias. Eu gosto muito dessa frase porque durante a palestra não é só um lugar para vocês ficarem dizendo tudo que vocês fizeram, mas é um lugar para abrir a cabeça das pessoas. É um lugar para trazer perguntas. Então, imagina se você está num congresso científico, muitas pessoas que estão lá no congresso são pesquisadores, pesquisadoras, então, e pessoas que talvez estão pensando em entrar num mestrado, num doutorado. E são pessoas que estão na prática clínica e se questionam sobre várias coisas, afinal de contas, a ciência está sempre em mudança e sempre em construção. Então, vale a pena, ao final da sua palestra, você trazer perguntas, porque nem tudo foi respondido. Então, quais são os próximos estudos que precisa ser feito? Quais são as certezas e as incertezas? Ou algumas certezas que não são tão bem certezas assim e vale a pena a gente questionar? Então, palestra também é um lugar de reflexão, para quem está sentado ali te ouvindo, para pensar, é verdade, eu não tinha pensado nisso, talvez acho que eu poderia estudar mais sobre isso, tá? E agora eu gosto muito dessa dica que ele dá, que eu acho muito interessante.
Ele diz assim, para você escrever pelo menos 50 perguntas sobre o assunto que você vai falar. E eu acho que isso é um grande exercício de reflexão e depois ele diz para você responder essas perguntas. Essa estratégia é sensacional para quem vai fazer, por exemplo, a apresentação, vai fazer a defesa, vai fazer a apresentação num congresso, porque é muito comum a gente ficar muito insegura antes de fazer uma apresentação que é importante. Ou mesmo se é a primeira vez que você vai fazer uma palestra dentro de uma comunidade que é importante para você e você fica insegura, será que eu vou falar bem? Será que eu vou errar? As pessoas não vão te julgar normalmente porque você está um pouco nervosa no começo de uma apresentação, exceto quem nunca fez isso, porque todo mundo que já fez uma palestra sabe que vai dar um friozinho na barriga, vai dar uma tremedeira, às vezes vai dar dor de barriga, você vai querer ir no banheiro antes de começar a palestra, é normal. Eu tinha um namorado que ele era artista e ele dizia que toda vez que ele entrava no palco e ele estava seguro demais, dava tudo errado. Então, às vezes, um pouquinho de medo não faz mal. E acho que é um pouquinho bom, porque a gente vai mais com o pé no chão e não vai tanto em cima do pedestal. Mas o porquê que é legal essa dica das 50 perguntas? Porque você vai refletir quais são os pontos fortes, os pontos fracos da sua apresentação. Você vai identificar talvez coisas que você precisa estudar mais para se preparar melhor para essa apresentação. E você vai entendendo ao longo do tempo, e quanto mais vezes você der a mesma aula ou a mesma palestra, que às vezes as pessoas, é muito difícil ver uma pergunta muito mirabolante. Mas é interessante que mesmo ao longo do livro, ele vai dizer que se você não sabe a resposta, você fala, não sei, porque a gente não sabe tudo. E também é muito digno a gente dizer que a gente não sabe, do que a gente mentir, e é muito melhor e muito mais correto, né? A próxima dica é: o melhor é escolher um aspecto do tema e se concentrar nele. Dê muitos exemplos e faça comentários pessoais e revelações sempre que possível. Eu gosto muito dessa dica porque muitas vezes, se o assunto que você está falando às vezes é muito abstrato para as pessoas que estão ali assistindo, a partir do momento que você dá alguns exemplos, as questões ficam mais concretas para quem está te assistindo. E principalmente se você tem muita experiência no tema que você está falando, você tem muitas boas histórias para contar. Então, use e abuse disso, e porque é uma forma de mostrar como muitas vezes você resolveu os problemas. É interessante que no livro ele fala muito para você ser autêntico e para você ter coragem de mostrar quem você é. E durante a nossa carreira, a gente acerta algumas vezes, mas a gente também erra muito. E a gente trazer o erro para a palestra é uma forma de você mostrar como você resolveu aquilo, porque com certeza muita gente que está sentado lá te assistindo já cometeu os mesmos erros que você, e você não quer que essas pessoas cometam mais esse erro. Outra coisa é você precisa ter muita clareza qual é o objetivo da sua apresentação. Muitas vezes a gente tem tanta coisa para falar e não dá tempo. Então, e aí a gente começa a ficar, se perde, a palestra começa a ficar assim, começo, meio e fim, parece que você trouxe milhões de assuntos, mas não conseguiu se aprofundar em nenhum deles. Então é importante, em primeiro lugar, você entender quem é seu público e fazer sempre perguntas para quem te convidou e entender para quem que você vai falar. Você vai falar para graduação? Você vai falar para pós-graduação? Você vai falar para um público especializado? Por exemplo, você vai num congresso de fisioterapia aquática, ou seja, um grupo de pessoas super exclusivas. Então, será que a gente precisa ficar falando de princípios físicos da água? Porque aquelas pessoas já entendem aquilo tanto quanto você. Agora, eu posso avançar e falar dos efeitos disso com mais profundidade. Só que se eu vou falar de neuro num congresso de fisioaquática, provavelmente ali nem todo mundo
sabe com profundidade sobre neuro. Então, se eu vou falar uma palestra sobre fisioaquática em pacientes com doenças neurológicas, eu vou precisar, por exemplo, contextualizar as doenças neurológicas. Então, não usem aquela mesma palestra para todos os públicos. Imagina que você vai dar uma palestra para familiares e pacientes. Dá para usar linguagem técnica? Não. Uma vez eu estava num congresso e tem muitos congressos que eles fazem, né, para pacientes e familiares, junto com o congresso dos profissionais. E tinha uma palestra que era sobre genética, que era uma palestra para todo mundo. Naquele momento eu estava estudando sobre genética. Se eu não estivesse estudando genética, eu não entendia direito a palestra. Então vocês imaginam, se eu que sou profissional da saúde estava estudando genética, achei a aula difícil, imagina familiares e pacientes. Então, fica sempre essa questão de você se questionar se você está se fazendo entender para o seu público. Eu acho até desrespeitoso aquelas pessoas que usam a mesma palestra para todo lugar, para todo mundo, ainda mais quando a gente está muitos anos na área, a gente às vezes já viu algumas pessoas palestrarem de 3, 4, 5, 6 vezes, e elas usam exatamente a mesma aula para qualquer público. Então, a gente precisa ter esse cuidado de se ajustar ao nosso público. E por isso, para isso, vem a nossa próxima dica, que é você também deve ensaiar sua apresentação com seus amigos. Então, será que sua mãe não é profissional da área da saúde? Apresente, e você vai dar uma palestra para familiares e pacientes. Apresenta a sua aula para sua mãe. E será que ela entendeu o que você falou? Será que ficou claro? E também apresente para os seus colegas o máximo de vezes que for possível você treinar, faça isso. Eu já disse isso em outro vídeo, que é no vídeo sobre como elaborar, né, a apresentação de TCC, mestrado, doutorado. E eu já disse que existe essa onda agora de que você não precisa treinar, vai na raça na sua apresentação. Eu acho que isso é uma grande furada, porque você vai ficar super nervosa. E estamos aqui, alguém que foi se especializando muito sobre oratória e está dizendo para você, treine, se prepare para isso. Fazendo um parênteses sobre algo que ele fala, e aí eu não gosto muito dessa maneira de abordar sobre a palestra, e eu acho que bastante perigosa. Ele diz assim, que o conteúdo e a organização são importantes, mas o autor gosta de dizer, abre aspas, uma convicção profunda conta mais do que a lógica inabalável. O entusiasmo vale mais do que conhecimento. Eu acho isso super perigoso, porque a gente sabe que na internet está lotado de gente com boas intenções, vendendo muita coisa que é pseudociência ou propagando informação falsa. Gente falando, não usa protetor solar porque vai te dar câncer, sendo que é o contrário. Quando a gente tem um contexto de crescimento de câncer de pele no mundo inteiro, sendo pessoas que estão aí falando que você não deve tomar vacina. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu acho que é importante, sim, o conhecimento, e principalmente porque nós vemos hoje muitas pessoas vendendo, por exemplo, o curso de algo que ela nunca fez na vida. Então, tomem cuidado, e por isso que eu não gosto, eu acho que eu tenho várias críticas em relação a como eles usam a oratória. Então, tem uma frase que diz que de boas intenções o inferno tá cheio, então eu acho que eu fico com essa outra. Então, acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Mas vamos para a nossa próxima dica. Que a próxima dica, ela acaba sendo um pouco contraditória com o que ele diz anteriormente. Porque ele diz assim, uma sinceridade profunda e genuína é a principal característica que qualquer palestrante deve ter para ser digno de confiança. Então eu preciso ser sincera quando eu digo que tem coisas que eu não sei. A gente sabe todas as respostas sobre um determinado assunto? Não. Quanto mais eu estudo, mais eu vou precisar estudar, porque eu vou
Por exemplo, eu entro num mestrado, eu falo, nossa, eu acho que eu preciso melhorar minha escrita. Nossa, eu preciso melhorar minha oratória. Nossa, eu preciso estudar mais sobre metodologia científica. Nossa, acho que eu preciso estudar mais sobre conceitos, sobre, sei lá, qualquer coisa, sobre um determinado assunto. Então, cada pesquisa que a gente faz, a gente abre uma aba nova ou meia dúzia de abas novas na cabeça com novas perguntas. E, inclusive, ao longo do livro, ele também fala uma coisa: quanto mais preparado você estiver, menos nervoso vai se sentir e menos vai precisar enrolar. Então, a profundidade e você ter conhecimento, e aquela dica que eu achei muito boa, né, de fazer as 50 perguntas, você só vai conseguir fazer 50 perguntas e conseguir responder as 50 perguntas se você tiver profundidade. E aí, entusiasmo não vai responder as suas 50 perguntas, tá? E provavelmente você nem vai conseguir construir as 50 perguntas, porque você não vai saber todo o contexto e o problema que existe em relação àquele assunto que você vai abordar. E para finalizar esse vídeo, o autor vai dizer o seguinte: que é importante você ganhar a confiança do seu público, mas você tem que ser sincero e apresentar de forma adequada e se preparando para falar do assunto. Então não deixa para a última hora, pelo amor de Deus, e mostre as evidências, as informações e também as experiências que você vai trazer ao longo do tempo. Lembrando que nem tudo a gente vai conseguir responder com os artigos científicos e nem tudo a gente também vai conseguir responder com a nossa experiência. E a prática baseada em evidência vai dizer que é importante, para eu tomar uma decisão clínica, eu considerar os melhores evidências existentes, a expertise do profissional e também as escolhas do paciente. Então, eu vou ter que ponderar isso também ao longo da minha palestra. Ele diz que em seguida é importante você reunir o maior número possível de fatos para defender o seu ponto de vista. Isso não no sentido de você tentar persuadir as pessoas para mostrar que você está certo, mas é para construir um raciocínio lógico. E por fim, ele diz assim: o mais importante, conecte-se com o desejo de ganhos pessoais e com a necessidade de autoproteção e com o orgulho que as pessoas sentem quando são admiradas. Estes são desejos universais que todo ser humano tem. A arte de falar bem em público está em ver como esses desejos universais se expressam numa plateia específica em determinado momento e lugar. Novamente, essa frase me incomoda um pouco. Eu penso que, de fato, esse desejo de ser admirado é um desejo legítimo. Só que será que a gente tem que continuar alimentando este desejo? E para finalizar o vídeo, eu vou trazer uma frase que eu gosto muito e eu levo sempre comigo, da professora Lucelena Galvão, que é uma filósofa, e ela diz que um palestrante, ele é bom quando ele termina a palestra e a plateia sai pensando em si, e não no palestrante. A gente se vê no próximo vídeo.